Quero saudar a todos com a doce graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que a paz dele venha ao seu coração. Amém. Amém. É bom estarmos juntos, reunidos nesta casa de adoração, casa do Pai. Você, como filho, está na casa do Pai. Veio adorá-lo. Amém? Amém. Tenho visto vários rostos novos aqui. E gostaria de que você simplesmente levantasse a sua mão aí onde você está. Se você veio a primeira vez aqui, pelo menos que eu conheço você. Ali, seja bem-vinda também aqui, em nome de Jesus. Ali também, seja bem-vindo de novo. Ali também, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, sintam-se bem na casa do nosso Pai. Amém? Nós acabamos de cantar essa canção que fala dessa nação. A nação do povo de Deus. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, Ele reina. Está sentado à direita do Pai, governa sobre os céus e sobre a terra. Aliás, nós seres humanos temos um hábito um pouco em descompasso com o plano de Deus. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem como uma raça, a raça humana. Infelizmente, os homens começaram a fazer divisões, colocar muros onde não havia. Me lembro que até 89 havia um muro de separação entre o mundo comunista e o capitalista. Lembram disso? Então, em 89, aquele muro veio ao chão. A cortina de ferro, alguém lembra desse termo? Cortina de ferro. Ninguém podia entrar, não podia entrar nada. Cultura ocidental não podia entrar ali. E ideias capitalistas não podiam entrar. E, de repente, depois de 70 anos, aquele grande povo lá, da União das Repúblicas Soviéticas, se diluiu. Porque, na verdade, eles não podem impedir o avanço do reino de Deus. As igrejas que mais avançaram lá também defendem o mesmo princípio que nós defendemos aqui, do batismo de convertido. E elas avançaram. E ganharam muito território. A palavra de Deus nos fala sobre diversos exemplos no passado que servem para nós também como exemplo. Nós ouvimos aqui na abertura do culto sobre gratidão, reclamação. Por que você adora a Deus? Qual é o motivo que leva você a se ajoelhar, como Paulo diz em Efésios capítulo 3, verso 14, por causa disso, por causa desta razão, me ponho diante de Deus de joelhos a favor de todo o povo de Deus. De toda a família que toma nome no céu. É essa nação que Paulo está orando. Que não depende de uma língua, não depende de uma fronteira, nenhum muro pode impedir de avançar. Por que adoramos a Deus? Eu gostaria de convidar você a abrir o livro mais antigo escrito que nós temos nas Escrituras. Livro de Jó, capítulo 2. O livro de Jó é um dos livros mais antigos, mais ainda que passou por várias adaptações assim, linguísticas, mas a história dele é uma das histórias mais antigas. Talvez remonta ao período de Abraão. Jesus conta várias parábolas ao povo, e uma dessas parábolas está em Lucas capítulo 10. Ele diz que um homem desceu de Jerusalém para Jericó. Jericó, na Bíblia, é um lugar de maldição. Quando o povo de Deus adentrou a terra prometida, passando pelo Rio Jordão, quando Deus milagrosamente faz com que aquela grande multidão, mesmo na cheia,
passe em terra seca. A primeira cidade a ser conquistada era a cidade chamada Jericó, ou cidade das palmeiras. Ali há bastante tâmaras plantadas. E aquela cidade, ela foi conquistada de uma forma muito particular. E quando ela foi conquistada, Josué lançou uma maldição sobre ela. Ele disse que ela não deveria ser edificada nunca mais, já que Deus interviu na história daquela cidade, derrubando os muros e destruindo ela completamente. Hoje você pode encontrar, pelas escavações, então, partes desta cidade antiga de Jericó. A arqueologia tem mostrado muitos encontros de artefatos, muros que havia naquele lugar. Anos depois, aquela cidade foi reconstruída. A maldição que Josué lançou sobre aquela cidade era que quem lançasse de novo os fundamentos da estrutura da cidade, ao lançar o fundamento, o seu filho mais velho morreria, no mesmo dia. E quando ele colocasse as portas na cidade, o filho mais novo morreria. E foi literalmente o que aconteceu. Então, quando Jesus conta essa parábola, ele diz que um homem desceu de Jerusalém. Jerusalém era considerada a cidade santa, a cidade do grande rei. Significa descer, porque são 700 metros de descida até chegar em Jericó. Essa descida simboliza também a queda do homem. Então Jesus conta essa parábola, ele disse que veio primeiro e passou ao largo, ou de largo, daquele homem que havia sido assaltado e deixado quase morto, ou semi-morto. Um moribundo. Alguém que foi tão agredido que não podia se ajudar a si próprio. E então passa um sacerdote. E depois desse sacerdote passa um levita que vinha pelo mesmo caminho. Tanto o homem que caiu na mão dos salteadores vinha de Jerusalém, o sacerdote vinha pelo mesmo caminho e o levita da mesma forma. E então Jesus acrescenta um terceiro personagem que passava por aquele caminho. Só que quando ele fala daquele personagem que depois sabemos que é um samaritano, por isso muita gente chama essa parábola de bom samaritano, diz que aquele homem seguia o seu caminho e não ia pelo mesmo caminho. Jesus está resumindo a história da humanidade através desses 3 personagens, ou 4 personagens, se contarmos o homem que caiu. O homem que caiu é a raça humana. E em Adão, toda a raça humana está desligada e afastada de Deus. O primeiro período que nós conhecemos ali, até a chegada do sacerdócio levítico com Moisés, era conhecido como o período dos sacerdotes. Jetro, sogro de Moisés, era um sacerdote do Deus Altíssimo. Balaão, que veio amaldiçoar o povo a pedido de Balaque, era um sacerdote. Melquisedeque, que abençoa Abraão e recebe dele os dízimos, era um sacerdote. E nós temos nessa história deste homem também um sacerdote. Jó era um sacerdote, alguém que buscava Deus, mas em Abraão, agora Deus faz uma espécie de escolha. Ele elege a nação de Israel, que é o seu neto, que tinha o nome de Jacó, e através dele, ele agora separa este povo para que através do povo, descendente de Abraão, nascesse o seu único filho, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. O homem não podia se ajudar.
O sacerdócio, o ministério sacerdotal não podia ajudar o homem caído. E nem o sacerdócio levítico, através de sacrifícios de animais e tantos outros tipos de sacrifícios. Mas o bom samaritano, ou o samaritano que seguia o seu caminho, até porque Jesus foi criado na Galileia, na região onde Samaria era a capital. Aquele veio e pensou-lhe os ferimentos. Ele olhou e teve misericórdia daquele homem. Ele colocou ele em cima do seu próprio animal, levou ele até a hospedaria, pagou toda a despesa. Em outras palavras, Jesus é esse Nazareno que veio para solucionar o meu e o seu problema. Mas por que nós adoramos a Deus? E por que Jó adorava a Deus? Jó entendeu que somente Deus é Deus. Deus não pode ser representado por uma figura talhada por um artífice. Não pode ser ornamentada com joias, pedras preciosas, ou com prata, ou ainda com ouro, por mais caro e precioso que seja. Esse Deus tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não pode ajudar ninguém, tem pés, mas não anda, tem ouvidos, mas não ouve. O Deus que criou os céus e a terra, ele vê, ele ouve, ele socorre, ele vem ao nosso encontro. E esse texto de Jó nos mostra que existe um mundo em guerra. Um mundo que nós não podemos perceber, um mundo espiritual. Já no capítulo 1, isso acontece. E o texto que nos serve de reflexão está no capítulo 2, versos 7 a 10. Jó, capítulo 2, versos 7 a 10. Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó, com feridas malignas, da sola dos pés até o alto da cabeça. Sentando-se em cinzas, Jó pegou um caco para se raspar. Então sua mulher lhe disse: tu ainda te mantens íntegro? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: tu falas como uma louca. Por acaso receberemos de Deus apenas o bem e não também a desgraça? Ou algumas traduções colocam o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. Repita comigo: Jó não pecou. Jó não pecou. Quando a mulher diz para Jó no verso 9, amaldiçoa a Deus e morre, é a expressão clara de que Jó estava fazendo exatamente o contrário. Amaldiçoar alguém é falar mal de alguém. É lançar maldições, como Josué fez àquela cidade, mas é também falar mal de alguém. É amaldiçoar. É desejar o mal a alguém. E o verso 10, eu acredito que muitos maridos aqui se identificam, gostaria de se identificar, mas Jó não peca com a sua boca, nós vemos isso no final desse verso. Ele diz para a mulher dele: tu falas como uma louca. Que loucura é essa? Jó não diz: você é uma louca. Não vamos colocar palavras na boca de Jó que Jó não falou. Combinado? Vamos deixar no texto explicar-se por si próprio. Mas ele disse para ela que ela estava falando como uma pessoa que não tem juízo. Alguém que não parou para analisar. E por isso ele argumenta: como poderíamos falar mal daquele que nos deu bênçãos? Devemos ser, em outras palavras, como 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, agradecidos. E o texto lá segue dizendo: esta é a vontade de Deus para convosco. A vontade de Deus para nós é que nós sejamos agradecidos. E como nós vivemos num mundo ingrato.
E não só o mundo é ingrato, as pessoas são ingratas. Há uma ingratidão que permeia todos os ambientes. No trânsito, por exemplo, se você quer ser cortês e dar espaço para que alguém passe à sua frente, o de trás ele não tem paciência, ele buzina mesmo. Ontem, quando eu fui lá em Passo Fundo para o velório do seu Valdir Pazzi, Antônio Pazzi, irmão da irmã Jandira, eu vi uma caminhonete que avançava aquela faixa antes da faixa do pedestre. E em Passo Fundo, se ele seguisse adiante na Avenida Brasil, mais no centro, se ele avançar aquela faixa antes da faixa de pedestre, tem uma câmera atrás que fotografa e manda depois uma cartinha de Natal felicitando o cidadão com uma generosa contribuição para o município. E então eu parei no posto de gasolina, corri do lado da caminhonete, bati no vidro e pedi, abaixa um pouquinho. Eu vi que era de Belo Horizonte aquela caminhonete. Eu falei, o cara não conhece. E aí ele baixou, eu falei assim, olha, cuidado, tem radares fotográficos da frente se você parar nessa faixa aqui. Aí ele agradeceu e o cara de trás começou a buzinar. Mas mal tinha aberto o sinal. Eu estava falando e rapidamente. Então nós não temos paciência. E às vezes a gente recebe tantas dádivas todos os dias e nós esquecemos de agradecer. A primeira palavra da nossa boca cada dia devia ser, Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida. Ele que te fez acordar com vida em mais um dia. Então eu te pergunto mais uma vez, qual é o motivo que leva você a adorar a Deus? A verdadeira adoração não sofre a influência das circunstâncias. O verdadeiro adorador não se deixa influenciar pelas circunstâncias, sejam elas quais forem. Certo? Debaixo deste tema, debaixo dessa ideia principal, eu gostaria de desenvolver então essa reflexão. Nesse texto nós vemos dois grupos, além de Deus e de Satanás, que são espírito. Aliás, Jesus disse para uma mulher, em João capítulo 4, versículo 23 e 24, que Deus está procurando pessoas que o adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Deus é espírito. E Ele está procurando pessoas que o adoram em espírito e em verdade, não num lugar. Aquela mulher faz uma pergunta anterior e diz assim, nossos antepassados adoravam a Deus nesse monte, vocês dizem que é em Jerusalém. E Jesus então diz, olha mulher, deixa eu te dizer um princípio. A partir de agora, não é nesse monte nem em Jerusalém. O Pai está procurando para seus adoradores aquele que o adora em espírito e em verdade. No período de Jó não havia templo. No período dos sacerdotes que adoravam o Deus Altíssimo, não havia prédios para adoração. Abraão fazia seus altares por onde passava. Ele erigia pedras e ali ele oferecia em sacrifício a sua adoração. Mais ou menos como Abel fez. Agora, Deus não se impressiona com a nossa performance de adoração. Ele olha o nosso coração, a nossa intenção. Porque naquele mesmo altar, o irmão de Abel, que se chamava Caim, também ofereceu sacrifício, ofereceu adoração. Sim ou não? E por que Deus não aceitou Caim e a sua oferta? E é interessante se você olhar ali no capítulo 4 de Gênesis, porque primeiro Deus aceita Abel e a sua oferta, e rejeita Caim e a sua oferta. Primeiro Deus olha a intenção do meu e do seu coração. Por que estamos aqui? Por que adoramos a Deus? Por que lemos a palavra? Por que nos colocamos de joelho diante de Deus? Como Paulo nos ensina.
Como Jesus ensinou, nós temos aqui os dois tipos de adoradores. A mulher de Jó e Jó. Aquele que segue o princípio da esposa de Jó só adora a Deus quando tudo vai bem. Ah, Deus é bom. Você já reparou que quando alguém recebe uma boa notícia, ele enche a boca e diz: ah, Deus é bom. Mas quando ele recebe uma notícia não agradável, o que ele diz? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Será que é isso? Será que Deus mudou de bom para mal só porque as coisas não vão bem para mim? Deus não muda. Eu, o Eterno, não mudo. Ele continua sendo o mesmo Deus. Quando tudo vai bem e quando parece que nada vai bem, ele continua sendo Deus. E por ele ser Deus, ele é o único digno de toda a adoração. Aliás, ele fez a raça humana para o adorar. Nós só encontramos sentido na nossa vida quando nós nos tornamos adoradores. Em segundo lugar, só adora quando tem prosperidade. Quando a coisa está indo de vento em popa. Deus está nesse negócio, Deus está comigo, a coisa vai bombar. E aí ele fica, e aí ele dá testemunho, e ele fala para as pessoas sobre Deus. Oh, cara, você tem que ir na igreja, você precisa adorar esse Deus é fantástico. Mas quando as coisas começam a dar um vento contrário, ele não fala mais. Ele deixa de testemunhar. Parece que Deus depende de gente mimada para que o evangelho ou o nome dele seja proclamado. Mas Deus não se impressiona com a nossa adoração. Deus tem anjos que ininterruptamente estão dizendo na presença dele: Santo, 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 Santo é o Senhor, Santo. Ininterruptamente. O céu é cheio de adoração. Aliás, a Bíblia nos diz que Deus habita no meio dos louvores. Ele se alegra quando você louva também. E ele quer ouvir a sua voz em adoração. Em terceiro lugar, aquele que segue o princípio da esposa de Jó só adora quando tem saúde. Aí aparece uma enfermidade. Por que Deus? Por que eu? Em quarto lugar, aquele que segue os princípios da esposa de Jó só adora quando está alegre. Eu entendo o coração daquela mulher. Ela perdeu 10 filhos num dia. Ela não somente perdeu 10 filhos num só dia, 7 meninos e 3 meninas, 3 moças, mas ela também perdeu sua posição social. O marido dela era juiz na cidade, ele sentava na porta da cidade. Quem senta na porta da cidade é a nata, aqueles que estabelecem os princípios e as leis pelas quais a sociedade era regida naquela época. Ela perdeu todos os seus bens. Jó não tinha nenhum empregado mais para coçar suas feridas, ele precisava de um caco de cerâmica para fazer isso. Aquela mulher não aguentou a pressão. A gente diz que ela surtou. Ela surtou. Ela entrou em parafuso. Como posso adorar um Deus assim? Como posso adorar um Deus que permite isso? Como eu posso adorar um Deus que vê crianças morrendo de fome? Como é que eu posso adorar um Deus
que vê pessoas explorando outras como escravos humanos. Alguns matando e vendendo os órgãos. O tráfico de órgãos movimenta o mercado mundial com muitos milhões e milhões de dólares. Aliás, se você tiver mal um rim, vai tirar você do seu problema. Se tem 2, é só vender um. Brincadeira. Aquele que segue os princípios da esposa de Jó, só adora quando tudo vai bem, só adora quando tem prosperidade, status, admiração, só adora quando tem saúde, só adora quando está alegre. Hoje eu vou na igreja porque hoje eu recebi uma vitória. Hoje eu vou adorar a Deus porque alcancei meu propósito. Agora, aquele que segue o princípio de Jó, ele adora o Senhor mesmo que perca tudo. Lembre-se, a verdadeira adoração não sofre influência das circunstâncias, da situação. O verdadeiro adorador continua adorando a Deus. Mesmo quando tem que pegar o seu único filho, como Abraão, e levar ao Monte Moriá e oferecer ele em holocausto, na presença do Senhor. A Bíblia nos ensina que Abraão tinha tanta confiança em Deus, que ele cria de todo o seu coração que Deus é poderoso para fazer o seu próprio filho ressurgir das cinzas. Porque o holocausto era, além de tirar a vida do animal, era queimar todo o animal. Não tirava nem as vísceras. Era tudo queimado. Isso era holocausto. Aquele que adora, seguindo o princípio de Jó, adora o Senhor mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis. Se você estudar o livro de Jó, você vai perceber que 3 amigos vieram visitá-lo. E aqueles 3 amigos, por 7 dias, sentam junto com Jó e não abrem a boca. Foi o melhor período. Porque quando começaram a abrir a boca, eles começaram a acusar Jó. Jó, isso está acontecendo porque você pecou contra Deus. Você tem algum pecado oculto aí. Confessa seu pecado. Você sonegou impostos. Você não pagou o salário das pessoas que trabalhavam para você. E por isso Deus tirou todos os seus bens. E aí vai. Até o capítulo 36. Tudo baseado na tradição, na sabedoria e na lei, na justiça humana. Aí chega um homem, lá no capítulo 36, se você quiser abrir, Jó capítulo 36. No capítulo 35 ele começa falando sobre a grandeza de Deus. E no capítulo 36, então, ele diz, no verso 5, Deus é muito poderoso, mas não despreza ninguém. Ele é poderoso e firme em seu propósito. Não preserva a vida do ímpio, mas faz justiça aos aflitos. Não afasta seus olhos dos justos. Pelo contrário, faz com que se sentem para sempre com os reis no trono. E assim são exaltados. Se estão presos a grilhões e amarrados com cordas de aflição, então ele lhes mostra suas obras e suas transgressões.
pois agem com arrogância. Abre-lhes o ouvido para a instrução e ordena que se convertam do mal. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em prosperidade e seus anos em prazer. Mas, se não o ouvirem, serão feridos pela espada e morrerão sem conhecimento. Assim, os ímpios de coração acumulam a sua ira. E quando Deus os prende às cadeias, não gritam por socorro. Eles morrem jovens e sua vida termina entre os prostitutos cultuais. Livra ao aflito por meio de sua aflição e abre-lhe os ouvidos pela opressão. Jó, no capítulo 38, recebe a palavra de Deus. E então Deus diz para Jó: Jó, agora vamos conversar nós dois. Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Verso 2. Quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora prepara-te como homem, porque te perguntarei e tu me responderás. E Jó não pôde responder nada. Então, no capítulo 42, então Jó respondeu ao Senhor: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado ou ser impedido. Quem é este que, sem conhecimento, obscurece o conselho? De fato, falei do que não entendia. Até o versículo 10 do capítulo 2, Jó não pecou contra Deus com seus lábios. Mas aqueles 3 amigos tentaram provar para ele que ele era culpado, e ele tentou se defender de todas as formas, de todas as maneiras, mostrando a sua vida ilibada. Aliás, Deus disse para Satanás: você viu meu servo Jó? Homem justo, íntegro, se desvia do mal. Mas Deus tinha um plano com Jó. E Jó se arrepende e fala: falei do que não entendia, coisas que me eram maravilhosas demais e eu não compreendia. Ouvi-me e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora meus olhos te veem. Por isso, me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. Jó é um adorador que adora apesar das circunstâncias. Jó é um adorador que, quando Deus mostra o seu pecado, ele se arrepende e pede perdão. Jó é um adorador que não apenas ouve falar de Deus, mas compreende Deus de andar com Ele. E então Deus diz para aqueles 3 amigos, verso 7. Ao terminar de dizer essas coisas a Jó, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: estou irado contigo e com teus 2 amigos, pois não falaste a verdade a meu respeito, como fez o meu servo Jó. E segue dizendo: eu não vou aceitar o sacrifício e a adoração da mão de vocês. Mas vocês vão lá e falam com Jó. Jó vai oferecer sacrifício em favor de vocês e vai orar por vocês. Sabe por quê Deus quis a oração de Jó e não a desses 3 amigos? Levai 7 novilhos e 7 carneiros ao meu servo Jó, e oferecei um sacrifício por vós, O meu servo Jó intercederá por vós, pois certamente o aceitarei, para que eu não retribua a vossa ignorância, pois não falaste a verdade a meu respeito, como fez o meu servo Jó. E então Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta e Zofar
o Naamatita, fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado, e o Senhor aceitou a intercessão de Jó. Eu vou repetir a pergunta. Sabe por que Deus aceitou a intercessão de Jó? Vai para o capítulo 1 de Jó. No capítulo 1 você tem a descrição de Jó no verso 8. O Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Na terra não há ninguém como ele. É um homem íntegro e correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Além de ter sua integridade, Jó era um intercessor. A Bíblia nos diz que os filhos de Jó faziam festa, eu acho que todos os meses, um na casa de cada um dos irmãos. Cada um tinha a sua casa. Então isso mostra a posição social de Jó. E então depois que eles faziam as suas festas, Jó oferecia sacrifício a Deus a favor dos seus filhos. Jó era um intercessor. Ezequiel capítulo 22, verso 30, Deus diz para Ezequiel: Ezequiel, eu procurei um homem em Jerusalém que se colocasse na brecha a favor da cidade de Jerusalém, não encontrei? No capítulo 14 de Ezequiel, no verso 14, ele fala assim: se Jó, Daniel e Noé estivessem morando em Jerusalém, eles se salvariam só com a própria pele. Só eles se salvariam com a própria pele. O verso 5 nos diz: passado o período dos banquetes, Jó os chamava e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios de acordo com o número de todos eles. Pois Jó pensava: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E era assim que Jó sempre procedia. Deus rejeitou a oferta de Caim, mas antes ele tinha rejeitado Caim. Deus aceitou a oferta de Abel, mas antes da oferta ele tinha aceitado o coração de Abel. Quando Samuel vai, no capítulo 16 de 1 Samuel, ungir Davi, Deus diz para Samuel: olha, eu não vejo como o homem vê. Davi não tinha feito nada ainda, não tinha reinado, nem tinha sido ungido. Ele é alguém segundo o meu coração. A ideia é que o coração de Davi estava voltado para o Senhor, como o coração de Jó. Se o seu coração estiver voltado para o Senhor, você vai adorá-lo sempre. Você vai sempre encontrar motivos de adoração, por mais que sejam as circunstâncias à sua volta desfavoráveis, por mais que mentiras ou calúnias sejam ditas a teu respeito, você não vai deixar de ser um adorador. E são esses que o Pai está procurando, adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Jó reconhecia que era pecador. E não somente ele conhecia os seus filhos, mas ele disse: talvez eles pecaram no coração contra Deus. E ele intercedia por eles. A verdadeira adoração não sofre influência das circunstâncias. Adora o Senhor mesmo na enfermidade. Jó não deixou de ser um adorador, porque ele não podia se ajoelhar, mal podia sentar na cinza. Aquele que segue o princípio de Jó adora o Senhor, não permitindo que os sentimentos governem a adoração.
Sabe aquele dia que você não tem vontade de adorar a Deus? É esse dia que você devia ter mais vontade de adorar a Deus, contra a sua própria vontade. Porque a Bíblia fala que Abraão, esperando contra a esperança, olhando o seu corpo já amortecido, ele esperou em Deus. E Deus fez ele ser pai aos 99 anos de idade. Você precisa esperar contra a esperança. A esperança que você vê. E então aquilo que você não vê vai se concretizar. Pelas mãos de Deus, não pelas suas. Amém? A verdadeira adoração não sofre a influência das circunstâncias. E o verdadeiro adorador não sofre as ações das circunstâncias. Mas ele sempre se coloca num estado de adorador. Jesus foi maltratado. Jesus foi humilhado. Ele foi pregado numa cruz como um assassino. Aliás, soltaram o assassino e prenderam ele. E pregaram ele na cruz que era de Barrabás. Mesmo do alto da cruz, ele não maldisse a Deus. Nem no seu coração. Pelo contrário, ele disse: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Ele viu seu discípulo amado na frente, viu sua mãe e disse: aí está tua mãe, vai cuidar de você. Ele estava preocupado. Você pode ser um adorador assim. Deus está procurando adoradores assim. Eu sei que eu e você temos que dizer, a gente está longe desse padrão de Jó. Sim ou não? Somos pecadores. Mas em lugar daqueles sacrifícios que Jó oferecia, Jesus ofereceu um sacrifício perfeito para o meu perdão e para o seu perdão. Quando João Batista apontou para Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não passa uma tinta em cima. Ele não raspa. Ele tira. Agora o seu pecado não tem o poder de afastar você de Deus. Agora, se você quiser se afastar de Deus, Ele permite. Ele não te obriga. O sacrifício de Jesus naquela cruz é suficiente para o teu perdão. Em Hebreus capítulo 7, verso 25, o texto nos diz que Ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele pensou nos meus ferimentos e nos seus ferimentos. Ele pensou nas minhas dores, nas suas dores. Ele pensou na sua enfermidade e Ele pensou também na enfermidade da sua alma, no seu coração. Talvez você traga cicatrizes ou feridas abertas no seu coração que só você conhece. Não é só você que conhece, não. Ele conhece também. E o texto diz que Ele vive para sempre, para interceder junto ao Pai por aqueles que se achegam a Ele em seu nome. Então vamos nos achegar ao trono da graça, conforme Hebreus 4,16 fala. Vamos chegar diante do trono da graça e receber socorro no tempo oportuno da aflição. Amém? Amém. Se você está alegre, adore, porque você está alegre. Mas se você não está alegre, você está triste, você está abatido, você está ofendido, adore a Deus assim mesmo. Adore, comece a adorar e você vai ver como as circunstâncias à sua volta vão começar a mudar. O final da história de Jó não é terminar naquele monte de cinza, raspando as suas feridas com um caco. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele estava orando pelos seus amigos. E o final da história do livro de Jó é fantástico. Deus devolveu para ele 10 filhos. E as filhas mais lindas que havia na região. Os meninos deviam ser que nem a gente, né? Com certeza também lindos. Porque para Deus não há filho feio. Esse é o padrão que o mundo estabelece. Então está na hora da gente
moldar a nossa mente não com o padrão deste mundo. Paulo diz em Romanos 12, não se deixe amoldar pelo padrão deste mundo, mas renove a sua mente pelo padrão de Deus. Esse é o sacrifício vivo e agradável a Deus, que você pode oferecer a Deus, e Ele aceita esse sacrifício. Amém? Amém. Então, se você está alegre, adore. Se você está triste, adore. Comece a adorar. Encha o seu tempo de adoração. É como o Moody disse a respeito desse livro. Ou esse livro afasta você do pecado, ou o pecado afasta você dele. Deus é bom, é misericordioso, assaz, benigno, muito bom. Amém? Seja um adorador, adore o Senhor. Não deixe passar nenhuma oportunidade. Vai viajar, coloca louvor no rádio. Está em casa de várzea, como diz alguns, né? À toa. Bota um louvor e vai louvar a Deus. Vai entrar na internet, coloca um louvor. Certamente você não vai acessar certas páginas. E nem fazer certos comentários. E nem se deixar ofender por alguns comentários. Porque a covardia chegou na internet. Porque é a multidão. Ninguém está vendo. Aí a gente fica muito valente. Se você tem seu coração machucado, magoado, ofendido, coloque-se diante de Deus. Lembre, Jó reconheceu que ele era pecador. Ele falou, eu falei do que eu não entendia. Se Jó não entendia, quem diz que nós somos os experts no entendimento das coisas? Seja um adorador. Senhor amado, eu me uno juntamente com pessoas que passaram por muitas dificuldades, muitas lutas. Na semelhança de Jó, Senhor, às vezes eles chegaram a dizer, não tem esperança mais para mim. Tudo acabou. Está tudo perdido. Não tem mais saída. Cheguei num beco sem saída, numa sinuca de bico. Eu não sei como fazer, eu não sei como sair dessa situação. Senhor amado, que eles possam aprender com Jó a se tornarem adoradores. Para que adorem o Senhor, independente das circunstâncias e situações em que se encontrem. E que nós possamos ver o Senhor mudando a sorte de cada coração que está quebrantado, necessitado, que adora o Senhor por quem o Senhor é, não pelo que o Senhor pode dar, ou não pelo que o Senhor pode ser, mas pelo que o Senhor é. Bom, eterno, poderoso, glorioso, Senhor, justo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o nosso redentor, o nosso santificador, o nosso salvador. Em Ti está a nossa esperança, rocha nossa, escudo nosso, alto refúgio. Senhor, Tu és a nossa esperança. A nossa esperança não está firmada em nenhum outro lugar, senão no Senhor. Que sejamos, Senhor, adoradores. Que essa semana seja para muitos o início e para outros a continuação de adoradores na Tua presença. Em nome de Jesus assim oramos. Amém. Amém e amém.